Introdução. O espaço sempre foi um grande mistério para a humanidade. A pergunta, estamos sozinhos no universo? Tem sido explorada por diversas obras da ficção científica, e Ad Astra, 2019, se propõe a trazer uma nova perspectiva para essa discussão. Dirigido por James Gray e estrelado por Brad Pitt, o filme mistura drama introspectivo com uma ficção científica realista, criando uma experiência cinematográfica visualmente deslumbrante, mas também controversa. Neste vídeo vamos explorar a história de Ad Astra, suas mensagens filosóficas e psicológicas, suas referências a outras obras do gênero e as principais críticas que o filme recebeu. Se você já assistiu, compartilhe sua opinião nos comentários. E se ainda não viu, talvez este vídeo te ajude a decidir se vale a pena embarcar nessa jornada rumo às estrelas. Sinopse completa, alerta de spoilers. No futuro próximo, a humanidade avançou significativamente na exploração espacial. O Major Roy M. Seabridge Brad Pitt é um astronauta altamente treinado, conhecido por sua calma extrema e por nunca demonstrar emoções intensas, mesmo nas situações mais perigosas. Essa capacidade de controle emocional lhe rendeu uma carreira impecável, mas também o isolou das pessoas ao seu redor, incluindo sua esposa Eve Liv Tyler, com quem tem uma relação distante e fragilizada. Tudo muda quando uma série de misteriosas erupções energéticas atingem a Terra, causando destruição e ameaçando toda a vida no planeta. A origem dessas ondas de energia é rastreada até Netuno, onde, 30 anos antes, seu pai, Clifford M. Seabridge, Tommy Lee Jones, liderou o Projeto Lima, uma missão destinada a encontrar sinais de vida extraterrestre nos confins do Sistema Solar. Clifford e sua tripulação desapareceram sem deixar vestígios, e ele foi dado como morto. Agora, há indícios de que ele ainda pode estar vivo e ser o responsável pelo fenômeno que assola a Terra. Roy é recrutado por seus superiores para viajar até Marte, onde utilizará uma base de comunicação avançada para tentar enviar uma mensagem ao pai e determinar sua intenção. Sua jornada começa com um voo até a Lua, que agora é um ponto de conexão entre viagens interplanetárias e abriga colônias humanas. No caminho, ele enfrenta piratas lunares em um confronto brutal, mostrando que mesmo fora da Terra, os conflitos humanos continuam os mesmos. De lá, Roy segue para Marte, onde passa por avaliações psicológicas rigorosas, demonstrando sua frieza emocional. Ele grava mensagens destinadas ao pai, e em um momento inesperado, sua comunicação pessoal, cheia de emoção, finalmente gera uma resposta. No entanto, ele é considerado emocionalmente estável para continuar a missão e é afastado do projeto. Determinado a encontrar respostas, Roy recebe ajuda de Ellen Lantos, Ruth Negga, que tem seus próprios motivos para odiar Clifford. Ela revela que a tripulação do Projeto Lima tentou voltar para a Terra quando a missão falhou, mas Clifford matou todos para continuar sua busca por vida extraterrestre, incluindo os pais de Ellen. Decidido a confrontar o pai, Roy se infiltra clandestinamente na nave que partirá para Netuno. No processo, ele acaba matando a tripulação em um confronto acidental. Agora completamente sozinho, ele passa meses na vastidão do espaço, refletindo sobre sua própria solidão e como está se tornando uma cópia do pai. Quando finalmente alcança a nave do Projeto Lima, encontra Clifford, agora um homem velho e consumido pela obsessão de provar que não estamos sozinhos no universo. Clifford revela que nunca encontrou sinais de vida e se recusa a aceitar que sua missão fracassou. Para ele, a Terra nunca foi seu verdadeiro lar, e a família nunca foi importante. Roy, abalado mas determinado, convence o pai a voltar com ele, mas Clifford, em um ato final de renegação, corta sua amarração e se lança ao vácuo do espaço, aceitando seu destino solitário. Antes de partir, Roy planta explosivos no Projeto Lima e detona a nave, interrompendo as erupções energéticas. Ele usa a explosão como impulso para retornar ao seu próprio foguete e inicia a longa jornada de volta à Terra. Durante a viagem, ele finalmente aceita que passou sua vida fugindo das emoções e decidindo ser um homem distante, mas que agora quer mudar. Ao chegar, a primeira coisa que faz é aceitar o aperto de mão de um estranho, um gesto simples que simboliza sua reabertura ao contato humano. Ele decide reencontrar Eve, determinado a construir laços reais e se conectar com as pessoas ao seu redor. A experiência no espaço não apenas o trouxe de volta à Terra fisicamente, mas também emocionalmente, ensinando que o verdadeiro sentido da vida não está no cosmos, mas nas relações que cultivamos. Reflexões e teorias. O espaço como metáfora da solidão. Assim como o universo é vasto e silencioso, a mente humana também pode ser um abismo sufocante quando encaramos nossos traumas,
Roy se orgulhava de sua frieza emocional, mas ao longo da jornada, percebe que essa distância apenas o tornou mais parecido com o pai, que terminou sozinho no vácuo. O niilismo esperançoso. Ao contrário de 2001, uma odisseia no espaço que sugere um destino grandioso para a humanidade. Ad Astra nos diz que talvez estejamos realmente sozinhos no universo, e que isso não precisa ser algo ruim. A verdadeira resposta não está nas estrelas, mas nas conexões humanas. O paralelo com Coração das Trevas. A história de Roy reflete a jornada clássica do romance Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que também inspirou Apocalipse Now. Clifford, obcecado por encontrar vida extraterrestre, se torna tão indiferente à humanidade quanto o próprio universo, e Roy precisa decidir se seguirá o mesmo caminho. O link para o livro Coração das Trevas na Amazon está na descrição do vídeo. A humanidade que levamos para o espaço. O filme critica a ideia de que a colonização espacial será um renascimento para a humanidade. Em vez de um futuro utópico, vemos a reprodução de nossos problemas na Terra, desde guerras até a superficialidade do consumo. A jornada terapêutica. O filme pode ser visto como uma longa sessão de terapia. Roy precisa mergulhar fundo no passado, confrontar a dor, aceitar a realidade sobre o pai e, finalmente, deixar esse peso para trás, permitindo-se viver no presente. Clifford Creed e a linha entre herói e vilão. A frase, ou você morre cedo como herói ou vive o bastante para se tornar o vilão, se encaixa perfeitamente na jornada de Clifford M. Seabridge. No início de sua missão, Clifford era considerado um herói, um explorador obstinado disposto a levar a humanidade ao seu próximo grande passo na compreensão do universo. No entanto, sua obsessão pela descoberta o levou a sacrificar tudo, incluindo sua tripulação e a própria família. Ele não apenas fracassou em encontrar vida extraterrestre, mas se tornou um homem consumido pelo vácuo da sua própria busca, indiferente às vidas que destruiu. No fim, Clifford é um reflexo trágico dessa linha tão fina entre grandeza e ruína, mostrando que a persistência sem limites pode transformar um visionário em um tirano. A busca constante e a incapacidade de viver o presente. A tragédia de Clifford M. Seabridge reside na sua obsessão em encontrar algo maior, algo que dê sentido à sua existência. Ele se afastou de sua família, deixou para trás tudo que era concreto e partiu em busca de uma resposta que nunca veio. Sua história é uma crítica direta às pessoas que vivem constantemente olhando para o futuro, para aquilo que podem conquistar, para os objetivos inalcançáveis que dão a ilusão de sentido, mas que no final, apenas os afastam do presente. Clifford é um reflexo de muitos que vivem sempre na esperança de um amanhã melhor, sem perceber que estão desperdiçando hoje. Sua jornada é um alerta sobre a necessidade de equilibrar a busca por realizações com a valorização das relações e da vida que se desenrola no agora. Ao fim, ele percebe tarde demais que não encontrou vida no espaço, mas também perdeu a sua própria vida na Terra. A ausência de respostas e o significado da dúvida. O fracasso de Clifford em encontrar vida extraterrestre deixa em aberto uma questão fundamental. Não encontramos vida porque ela realmente não existe ou porque ainda não procuramos o suficiente? Essa incerteza gera uma reflexão poderosa, pois, se ele tivesse encontrado, a dúvida estaria resolvida e uma resposta definitiva seria estabelecida. No entanto, é justamente a falta de uma conclusão que torna a busca significativa, pois ela continua alimentando a curiosidade humana e o desejo de explorar. A ausência de resposta também pode simbolizar a impossibilidade de compreender tudo, e que talvez a verdadeira lição esteja em aprender a aceitar a dúvida e viver com ela, em vez de desperdiçar a vida tentando desesperadamente preenchê-la com certezas inalcançáveis. Conclusão. Ad Astra é um filme divisivo. Para alguns, é uma obra-prima, para outros, um tédio. O que não se pode negar é que se trata de uma obra visualmente espetacular, com uma mensagem filosófica profunda sobre a condição humana. Ele desafia as expectativas ao subverter clichês da ficção científica e nos fazer refletir sobre aquilo que realmente importa: nossas relações e o significado da nossa existência. Se você ainda não assistiu ao filme, talvez seja a hora de dar uma chance a ele. E se já assistiu, compartilhe sua opinião nos comentários. A solidão é um destino inevitável ou ainda podemos encontrar sentido na conexão humana? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.